Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e, na verdade, vamos fazer a correção do conteúdo, porque nós já tivemos semana passada a correção da prova e hoje vamos concluir com essa correção. Então, essa página inicial é uma propaganda sobre o consumo, claramente, da década de 20, e a gente observa que o sorriso no rosto das pessoas, a melhor máquina, a criatividade das máquinas, enfim. Então, o item L fala assim, deixa eu só colocar aqui a canetinha pra gente... Opções de ponteiro. Pronto. Então, o item A diz o seguinte: que relação se pode estabelecer entre a imagem e o American Way of Life adotada nos Estados Unidos dos anos 20. Então, a gente vai relembrar os loucos anos 20, o ano em que, a década, aliás, que inicia com a grande retomada dos Estados Unidos pós-guerra, que vem numa situação de bem confortável, mas que finaliza essa década de 20 com a crise de 29. Então a gente lembra dos loucos anos 20 justamente por essa condição, né, de instabilidade. E traz pra gente, nós trabalhamos bastante também o American Way of Life, que é um modelo de vida americano, norte-americano. Então esse modelo de vida era um modelo de estímulo ao consumo, retomando para a ideia de que o consumo estava ligado ao prazer, à felicidade, e essa ideia foi vendida em massa. Então as famílias americanas, norte-americanas, estadunidenses, mostravam através das propagandas, dos cartazes, do rádio, o que era possível, mostrar que o consumo era a família perfeita, mostrava uma família perfeita, uma realidade perfeita. Então, é o que foi vendido e foi absorvido por grande parte do mundo. E hoje a gente tem aí, até hoje nós temos os Estados Unidos como a grande potência econômica e também a grande potência que lança as tendências também de comportamento, né? Então, e uma geração tão ligada ao consumismo. Tem B. Qual era o argumento usado pelos meios de comunicação de massa para o incentivo ao consumo na época do American Way of Life? O argumento de ajudar o seu país a desenvolver industrialmente. Então, tinha também essa questão de ter orgulho de mostrar o desenvolvimento da sua pátria. Item C. O item C, a gente já observa que é um item com uma questão pessoal. Então, você já comprou algo sem que tivesse necessidade? Eu acredito que a resposta, em grande parte, seja que sim, né? Grande parte das pessoas compram objetos sem necessidade, são induzidos a nem pensar na necessidade do objeto, mas são induzidos pela compra. Então a gente tem várias... eu costumo dizer que no momento que nós estamos tendo essa aula, que vocês estão me assistindo nesse momento, então tem vários publicitários pensando em formas de atingir vocês para convencer vocês a comprar o produto do interesse dele. Então a propaganda foi usada de uma forma muito forte para convencer a comprar tanto produto que lá na década de 20, nos Estados Unidos, por exemplo, foi produzido. Então, tinha muitos produtos no mercado, precisamos convencer a população a comprar. Então, aí entra aí o poder da publicidade na época. Então, a segunda questão, vamos para a segunda questão. Só atentando para que nessa segunda questão não é a questão correta, mas é a questão incorreta. Então, a gente vai marcar o item que está errado. Então, identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Então, a gente vai justificar aí esse item. Entre as razões da Grande Depressão, podemos citar a distribuição de riqueza entre um número maior de pessoas. A gente observa claramente que esse item é o item incorreto, já de cara. Por quê? Porque
nos Estados Unidos, fazendo análise com vocês, análise também do conteúdo, análise do vídeo que eu passei para vocês, acho que no encontro do Meet, nós observamos que havia uma grande desigualdade social. Muito embora a propaganda do modelo de vida americano fosse um modelo de muito sucesso, de progresso, de desenvolvimento, mas não era todos daquela sociedade que tinham acesso aos bens. Então, havia uma grande, uma grande diferença na distribuição de renda, de riqueza para as pessoas. Então, tinha poucas pessoas que tinham acesso, tinha muito e muitas também que não tinham acesso àqueles produtos que estavam frequentes nas propagandas. Item B. O descompasso entre o crescimento dos salários e o aumento dos lucros. Então, o item B é uma informação correta. Então, a gente viu também que nessa década de 20, muito se produziu e tinha muita produção e poucas pessoas para comprar o que era produzido. A concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado internacional, obviamente a concorrência também fazia também com que os Estados Unidos se sentissem ameaçados. A crise agrícola, a prosperidade dos anos 20 estava ligada à indústria e não à agricultura, que esteve em crise durante toda a década. Esse também podemos considerar um item correto. A especulação prática, que consiste em criar uma procura ou oferta artificial do bem ou mercadoria, visando obter lucro, comportamento futuro do mercado. Sim, a questão dos investimentos que eram feitos na Bolsa de Valores. Então, muitas pessoas investiram na Bolsa de Valores e acabaram perdendo as suas ações muito rápido. Aliás, as ações que um momento estiveram em alta, no outro dia tinham preço de quase de folha de papel em branco, como a gente viu no vídeo e no contexto das apresentações da aula expositiva. Terceira questão. Quais foram as principais medidas do New Deal, novo acordo adotadas pelo Roosevelt no início do seu governo? Então, a gente vai observar que o New Deal, só fazendo a lembrança o que é o New Deal, que é o novo acordo que foi estabelecido uma medida de intervenção adotada pelo Roosevelt, diferentemente da medida de não intervenção adotada pelo Herbert Hoover. Então, Herbert Hoover, o presidente que é totalmente liberal, ele acredita que o mercado se autorregularia e não foi o que aconteceu. A crise só se intensificou. Então, Roosevelt, quando chegou ao poder, quando é eleito, toma algumas medidas de intervenção, fazendo com que aquela situação aos poucos melhore. De que forma? A gente observa que é feito várias construções para empregar pessoas, os salários, medidas assistencialistas, como o salário às pessoas com mais de 65 anos, o estoque, a destruição dos estoques agrícolas para que o preço dos produtos não caíssem mais. Enfim, medidas como essas visavam auxiliar a economia voltar a dar bons passos, como no início da década de 20. Então, vamos passando agora para a quarta questão. Durante a Grande Depressão, os Estados Unidos reduziram tanto as exportações quanto as importações em cerca de 70%. E mais, os estadunidenses praticamente interromperam as compras de produtos como açúcar, cobre, estanho e café, além de suspenderem os empréstimos externos. Com isso, o Brasil, que na época era um grande exportador de café, mais de 60% das nossas exportações, e tinha nos Estados Unidos o seu maior comprador, foi duramente atingido pela crise. Nossos estoques de café aumentaram e os preços caíram violentamente, o que arruinou muitos cafeicultores, acarretando desemprego e carestia. Sobre essa questão, nós fizemos semana passada no encontro do MIT uma resolução da questão do IF, de que forma a crise de 29 interferia na economia brasileira. O produto que mais sofreu com essa crise de 29
foi o café, no caso, né? E é por isso também que nós podemos entender essa crise como uma crise mundial, né? Uma das maiores crises da economia do mundo. Por quê? Porque os reflexos, o epicentro foi nos Estados Unidos, mas o reflexo foi em vários países, inclusive o Brasil, como foi trabalhado no texto. Então, item A. Por que a crise nos Estados Unidos atingiu tão fortemente o Brasil? Porque, como a gente observa aqui, grande parte do café do Brasil era vendido para os Estados Unidos. Isso fez com que aqui no Brasil se repensasse na política econômica adotada. Quais foram os efeitos dessa crise? Basicamente é o que eu estou explicando, né? Pós essas consequências bem ruins para o Brasil, se pensa em adotar novos estímulos, por exemplo, a industrialização, que é o que vai ser feito com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Quinta questão. Essa quarta questão está bem fresca na cabeça do pessoal que está participando do MIT, que nós resolvemos uma questão dessa sobre o IF. Então vamos para a quinta. Avalie as afirmações a seguir e identifique quais delas representam ideias fascistas. Então a gente vai falar nessa quinta questão sobre o movimento fascista que surgiu lá na Itália, com as ideias totalitárias liderada por Benito Mussolini. Primeiro ponto. O grupo é prioritário, o indivíduo deve se subordinar a ele. Correto. A ideia do coletivo é a prioridade. Então, qualquer outra pessoa que pensa contra o coletivo é como se estivesse pensando, quisesse o contrário, quisesse o pior, quisesse algo ruim. Então, se as ideias fascistas estavam, segundo eles, buscando a melhora da Itália, qualquer pessoa que se opunha às ideias dele queria a derrota, o extermínio, enfim, a destruição da Itália, ao projeto de progresso que, segundo eles, tinham, né? Então, as ideias individuais eram colocadas de lado e o coletivo, a ideia do grupo fascista, do unipartidarismo, lembrando que nós estamos falando disso, do unipartidarismo, não se admitindo aí as oposições. 2. A comunidade é vítima e qualquer ação sem limites legais ou morais contra os seus inimigos é válida. Ou seja, às vezes as ações que eram levadas, que eram praticadas, né, contra as pessoas que se mostravam em oposição. Então, não se tinha muito espaço para debate e discordâncias, né? Justamente por esse motivo que eu acabei de falar. Então, a oposição está indo contra a ideia de progresso, que é a ideia de reerguer a Itália, de reerguer a Alemanha no futuro, o que Hitler vai fazer. Então, se práticas de violência, mas era no sentido de garantir que o que eles tinham projetado para a Itália, o que eles tinham projetado para a Alemanha fosse feito, né? Então, terceiro ponto. A democracia e o liberalismo são valores a ser apreciados de forma alguma. Era um movimento, fascismo e nazismo era um movimento tanto antidemocrático, eles enxergavam na democracia, como eles viam o unipartidarismo a solução, então eles demonizavam a democracia. Democracia era algo que devia ser combatido, segundo as ideias fascistas e nazistas, totalitárias. E o liberalismo também era desacreditado, usava-se, por exemplo, lá na Alemanha, porque o fascismo, essa ideia do liberalismo não ter dado certo, eles mostram, olha, o liberalismo lá nos Estados Unidos não funcionou. Olha o resultado do liberalismo, quebrou os Estados Unidos. Então vai ser aí um exemplo para que as pessoas não confiem no liberalismo. Item 4. A comunidade caminha sem necessidade de um chefe para conduzi-lo. Definitivamente é um item incorreto, porque a gente vai lembrar do Benito Mussolini e a gente vai lembrar também do Hitler. Então, os dois se colocam como grandes líderes dessas potências,
como o responsável para reerguer, para conduzir as suas nações aí para o caminho do desenvolvimento. Então, os líderes eles trabalham de uma forma muito forte a imagem para conseguir o apoio da população. Então, próximo, um povo pode dominar os demais, independente da lei humana ou divina. Uma ideia de como a Alemanha, né, de dominar da ideia que a Alemanha é um povo tão superior que domina os outros, né, devem se render aos interesses da Alemanha, porque segundo a teoria que eles criam de superioridade racial, enfim, de espaço vital, então eles usam as suas teorias para colocar suas ideias e as suas práticas. Então vamos para a sexta questão. Sexta questão, cadê a canetinha? Tá aqui. Sexta questão, nós temos aí uma análise de gráfico. Temos os grupos políticos, os moderados e conservadores, socialistas e comunistas e, por fim, os nazistas. Nós temos aí o resultado das eleições para o parlamento alemão de 1919 a 1924 a 1933. Qual o grupo mais cresceu no partido? Aponte a razão para isso. Então, o grupo que mais cresce aí é o grupo nazista, a gente observa, e o grupo nazista que cresce logo após a crise de 29, né? Porque aponte a razão a crise de 29, enfraquecimento da Alemanha, condição de instabilidade, desemprego, todo aquele contexto faz com que as ideias nazistas elas tomem força e cresçam. E sétima questão. A observação atenta aos dados da tabela acima permitem perceber que, item A, os grupos que mais crescem no período foram os nazistas. Só um minuto. Os grupos que mais crescem no período foram os nazistas e dos moderados e conservadores. Então, os moderados e conservadores, eles não crescem, os nazistas sim, mas eles têm uma diminuição. Então, não há relação entre os efeitos da crise de 29 e as eleições alemãs, já que os comunistas também vinham crescendo em 1919. Os nazistas cresceram muito eleitoralmente a partir da crise de 29, quando o desemprego na Alemanha chegou a atingir 44% da população, isso mesmo. Os efeitos da Grande Depressão foram sentidos pelos nazistas, uma vez que, a partir da crise de 29, apenas o socialismo cresceu politicamente. A partir de 29, apenas o socialismo cresceu. Não, as ideias socialistas diminuíram em relação às ideias nazistas que cresceram. Então, oitava questão do Enem. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa das ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Olha, ajudando a responder a questão anterior. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, na Espanha e Portugal. Então, a atuação desses movimentos juvenis caracterizam-se pelo... Então, ele está falando que do grande culto ao líder, da grande influência que os líderes, que Mussolini foi e que o Hitler também foi para muitos jovens e crianças na Alemanha. Então, o item A, pelo sectarismo, pela forma violência com que enfrentava a oposição ao regime. Isso mesmo, pela forma como que esses seguidores, eles seguiam quase de uma forma alienada, cega, esses grandes líderes. Então, a gente tem alguns filmes que retratam bastante isso. A criação do alemão, a criação do homem alemão que para se tornar um grande soldado que tinha um sonho
em agir de acordo com as regras, com o que era estabelecido por Hitler. Então, a forma radical, a forma violenta. Então, na educação deles, eles passavam por esse processo, fazendo com que eles se tornassem na fase adulta preparados para combater, ser um bom soldado alemão. Então, fazia parte da educação formar esses soldados com essas características, né? Que não questionavam seus líderes, respeitavam os seus líderes e agir dessa forma, da forma violenta, de combater, de colocar a sua pátria acima com as ideias que era defendida na Alemanha, de a xenofobia, enfim, de superioridade, que eles acreditavam com muita verdade. Item B. Pelas propostas de conscientização. Então, eles não tinham regime nem fascista, nem nenhum regime totalitário tinha interesse de conscientizar. O interesse era realmente de alienar a população. Os discursos eram discursos que incitavam a emoção e nunca a questão da racionalidade, da crítica. Item C. Pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplo a seguir. Então, não havia essa preocupação com o modelo de vida saudável, havia preocupação em tornar bons soldados para o exército da Alemanha. D. O diálogo ao organizar os debates que opunham os jovens às ideias idealistas e velhas lideranças conservadoras. Quando eu falo de diálogo, de debate, eu estou falando de democracia. Então, democracia era demonizada, tanto por fascistas como nazistas. Então, é um item também que a gente descarta. O item correto dessa questão, item A. E assim a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham acertado, espero que tenham feito com facilidade. E a gente se encontra na próxima aula e até lá. Fiquem bem, estejam bem.